Gênesis 6. A corrupção da terra. A narrativa do dilúvio começa no capítulo 6 de Gênesis, que descreve o estado de corrupção e maldade da humanidade. O texto diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. A humanidade, que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus, havia se desviado completamente de seu propósito. O versículo 6 nos traz uma das passagens mais fortes do Antigo Testamento. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Esta frase não significa que Deus tenha cometido um erro ao criar o homem, mas revela o profundo pesar que o pecado humano causou no coração de Deus. A rebeldia e a corrupção da humanidade tinham alcançado um nível insustentável, levando Deus a planejar um julgamento severo. No entanto, em meio a essa narrativa sombria, surge um raio de esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Noé é descrito como um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Mesmo em meio à corrupção generalizada, havia alguém que permanecia fiel a Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus sempre encontra aqueles que se mantêm fiéis a Ele. A instrução para construir a arca. Deus, então, revela a Noé seu plano de destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio, mas ele oferece uma saída para Noé e sua família. Deus instrui Noé a construir uma arca, uma enorme embarcação que abrigaria ele, sua família e um par de cada espécie de animal. Os detalhes da construção da arca são minuciosos. Noé deveria construí-la de madeira de cipreste, com compartimentos, e vedá-la com betume por dentro e por fora. Gênesis 6, versículo 14. Ela teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Gênesis 6, versículo 15. Isso mostra o cuidado de Deus em preservar a vida durante o julgamento iminente. Essa fase da história também nos lembra da importância da obediência. Noé seguiu todas as instruções de Deus à risca. O versículo 22 diz: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Mesmo que construir uma arca dessa magnitude em terra seca não fizesse sentido humano, Noé confiou plenamente nas palavras de Deus e agiu em obediência. O julgamento, a vinda do dilúvio. Após a arca estar pronta, Deus ordena a Noé que entre nela, com sua família e com os animais. Em Gênesis 7, versículo 1, Deus diz: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim, nesta geração. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de seus filhos, juntamente com os animais, entraram na arca, e Deus fechou a porta. Gênesis 7, versículo 16. Este ato de Deus fechar a porta simboliza o início do julgamento. O tempo de misericórdia havia terminado, e o dilúvio começaria. Por 40 dias e 40 noites, choveu torrencialmente sobre a terra. Gênesis 7, versículo 12. As águas prevaleceram de tal maneira que cobriram até os montes mais altos, exterminando todas as criaturas vivas. Gênesis 7, versículo 19 a 21. O dilúvio foi uma demonstração do poder de Deus para julgar o pecado e limpar a terra da maldade. A preservação de Noé e sua família. Enquanto o dilúvio representava a destruição para o resto da humanidade, para Noé e sua família, a arca simbolizava a salvação. Em meio ao caos, Deus preservou aqueles que confiaram nele e obedeceram à sua voz. Isso nos ensina uma importante lição espiritual. A salvação é encontrada na obediência à palavra de Deus e na confiança em seus planos. A arca de Noé é um símbolo do refúgio que Deus oferece àqueles que o seguem. Da mesma forma, Jesus Cristo é o nosso refúgio
hoje. Assim como Noé e sua família foram salvos do julgamento pelas águas do dilúvio ao entrarem na arca, nós somos salvos do julgamento eterno ao colocarmos nossa fé em Cristo. O fim do dilúvio e a nova aliança. Após 150 dias, as águas começaram a baixar e a arca repousou sobre o monte Ararat. Gênesis 8, versículo 4. Noé, então, enviou um corvo e uma pomba para verificar se a terra estava seca. A pomba, na segunda tentativa, voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam recuado. Gênesis 8, versículo 11. Quando finalmente a terra estava seca, Deus ordenou a Noé que saísse da arca com sua família e os animais. Gênesis 8, versículo 15 a 17. Este é um momento de renovação, um novo começo para a humanidade e para a criação. Noé, em resposta à salvação que Deus lhe concedeu, constrói um altar e oferece sacrifícios ao Senhor. Gênesis 8, versículo 20. Deus se agrada do sacrifício e promete nunca mais destruir toda a terra por meio de um dilúvio, apesar da inclinação do coração humano para o mal desde a juventude. Gênesis 8, versículo 21. Então, Deus estabelece uma aliança com Noé e com todos os seres vivos, prometendo que nunca mais destruiria a terra por meio das águas de um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus coloca o arco-íris no céu, dizendo: "Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão convosco, por gerações perpétuas." Gênesis 9, versículo 12. O arco-íris é um símbolo da misericórdia de Deus e de sua fidelidade às suas promessas. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao julgamento, Deus é um Deus de graça, e que Ele está sempre disposto a oferecer um novo começo àqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Lições da história do dilúvio. A história de Noé e o dilúvio está repleta de lições espirituais profundas que se aplicam diretamente às nossas vidas hoje. Vamos explorar algumas delas. A seriedade do pecado. O dilúvio nos mostra que o pecado é algo que Deus leva muito a sério. A corrupção da humanidade alcançou um nível tão alto que Deus decidiu purificar a terra através do julgamento. Isso nos lembra que o pecado tem consequências e que não podemos subestimar sua gravidade. A graça de Deus em meio ao julgamento. Mesmo em meio ao julgamento severo, Deus estendeu sua graça a Noé e a sua família. A arca foi um meio de salvação, assim como Jesus Cristo é o meio de salvação para nós hoje. Deus sempre oferece uma saída para aqueles que confiam nele e obedecem à sua palavra. A obediência é essencial. Noé é um exemplo de fé e obediência. Ele seguiu as instruções de Deus, mesmo quando elas pareciam irracionais ou difíceis. Devemos aprender com Noé a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos, sabendo que Ele sempre deseja o melhor para nós. O julgamento e a salvação. O dilúvio é uma imagem do julgamento final que um dia virá sobre a terra. Assim como Deus julgou o mundo antigo, Ele julgará toda a humanidade novamente. No entanto, assim como Ele proveu um meio de salvação na arca, Ele oferece a salvação em Cristo para aqueles que o aceitam. A renovação e a aliança de Deus. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé e com toda a criação. Isso nos ensina que Deus é um Deus de renovação e novas oportunidades. Mesmo quando falhamos, ou quando o mundo parece estar cheio de maldade, Deus nos oferece a chance de recomeçar sob sua aliança e bênção. Vamos aprofundar ainda mais nas implicações dessa história e como ela se conecta ao plano redentor de Deus. Após o dilúvio, um dos aspectos mais profundos dessa narrativa é a nova aliança que Deus estabelece com Noé, sua família e, de maneira mais ampla, com toda a criação.
A destruição causada pelo dilúvio foi completa, mas Deus, em sua misericórdia, garantiu que nunca mais destruiria a terra dessa forma. O sinal visível dessa promessa é o arco-íris, que a partir daquele momento passou a simbolizar a aliança de Deus com a humanidade e com todos os seres vivos. Deus diz a Noé, em Gênesis 9, versículo 13: "O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra." Esse arco, que aparece após a chuva, não é apenas um fenômeno natural, mas um lembrete constante da promessa divina. Toda vez que o arco-íris surge, somos lembrados da paciência e graça de Deus para com suas criaturas. Essa aliança é incondicional, ou seja, Deus não impôs requisitos adicionais a Noé ou à humanidade para que ela fosse mantida. É um compromisso que Deus faz, baseado unicamente em sua própria fidelidade. Isso nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus de aliança, que não apenas julga o pecado, mas também oferece redenção e novas oportunidades para seus filhos. Outra lição crucial que podemos tirar dessa história é o papel da arca como uma figura de Cristo. A arca foi o meio pelo qual Noé e sua família foram salvos do julgamento de Deus. Assim como Cristo é o meio pelo qual somos salvos do julgamento eterno. Assim como Noé entrou na arca e foi protegido das águas da ira de Deus, nós, quando colocamos nossa fé em Jesus, somos protegidos da justa ira de Deus sobre o pecado. Jesus, em várias ocasiões, utilizou imagens do Antigo Testamento para ilustrar seu papel na redenção. Em Mateus 24, versículos 37 a 39, ele menciona os dias de Noé como um paralelo para o tempo de seu retorno. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa passagem nos alerta para estarmos preparados espiritualmente. Da mesma forma que o dilúvio chegou de repente sobre aqueles que viviam desatentos à advertência de Noé, o retorno de Cristo virá como uma surpresa para muitos. A arca, assim, nos ensina sobre a urgência de estarmos em Cristo, buscando viver uma vida de santidade e obediência. A fé e a obediência de Noé são exemplos que ecoam por toda a história bíblica. Em Hebreus 11, versículo 7, Noé é mencionado como um exemplo de fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé viveu em uma geração onde a maldade era abundante e a descrença era a norma. Ele foi chamado para realizar uma tarefa imensa e incomum: construir uma grande arca em terra seca, em preparação para algo que nunca havia acontecido antes: um dilúvio. A construção da arca levou anos, e Noé provavelmente enfrentou zombarias e descrença de seus contemporâneos. Mesmo assim, ele perseverou em obediência, confiando na palavra de Deus. Essa perseverança em obediência, apesar da oposição e da falta de entendimento completo, é uma lição poderosa para todos nós. Muitas vezes, Deus nos chama a seguir seus caminhos, mesmo quando parece difícil ou quando não entendemos totalmente o propósito. A obediência de Noé nos desafia a confiar no plano de Deus, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas. Após o dilúvio, a terra, agora purificada das iniquidades anteriores, é entregue novamente à humanidade. Deus abençoa Noé e seus filhos e lhes dá a mesma ordem que havia dado a Adão: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 9, versículo 1. Essa bênção mostra que o propósito original de Deus para a humanidade, como seus representantes na terra, permanece intacto. Mesmo após o julgamento, o desejo de Deus é que o homem prospere
e encha a terra com sua presença. No entanto, o contexto agora é diferente. A natureza do relacionamento entre a humanidade e os animais é alterada. Enquanto antes os homens eram predominantemente vegetarianos, Gênesis 1, versículo 29, após o dilúvio, Deus permite que o homem coma carne. Gênesis 9, versículo 3. Mas ele também estabelece limites, proibindo o consumo de carne com o sangue ainda nela, um princípio que ressalta o respeito pela vida. Além disso, Deus estabelece uma diretriz clara sobre o valor da vida humana. Ele institui a pena de morte para aqueles que derramarem sangue humano, com base no princípio de que o homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis 9, versículo 6. Este é um lembrete solene da dignidade inerente à vida humana e da seriedade do pecado de tirar uma vida. Essas novas diretrizes para a humanidade mostram que, embora o mundo tenha sido renovado, o problema do pecado não foi erradicado. A ordem de Deus para a humanidade inclui novas regras que reconhecem a realidade do pecado, mas que também reafirmam o desejo de Deus de abençoar e guiar a criação de acordo com seus propósitos. Logo após o dilúvio e a nova aliança de Deus com a humanidade, a história faz uma reviravolta, triste, revelando a continuidade da natureza pecaminosa do homem. Noé, o homem justo e fiel que andou com Deus e foi preservado do julgamento, cai em pecado. Em Gênesis 9, versículos 20 a 21, lemos que Noé, começando a ser lavrador, plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. A embriaguez de Noé resulta em uma situação vergonhosa que leva ao comportamento desrespeitoso de seu filho Cam e, subsequentemente, à maldição de Canaã, o filho de Cam. Este episódio nos mostra que, mesmo os mais justos podem falhar. Noé, que foi salvo do dilúvio por sua justiça, ainda era um homem sujeito ao pecado. Sua embriaguez e o resultado disso nos lembram que a inclinação para o pecado permanece, mesmo depois de experiências poderosas de libertação e bênção de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a história de Noé não termina com seu pecado. Ele vive por muitos anos após o dilúvio e morre em paz. A Bíblia não condena eternamente Noé por este erro, mas a narrativa nos ensina que a humanidade continua necessitada da graça de Deus, mesmo após o julgamento e a renovação. O dilúvio, em sua essência, é um tipo de julgamento final. Ele serve como um exemplo do que virá no fim dos tempos, quando Deus julgará toda a terra novamente. Jesus, em seus ensinamentos sobre o fim dos tempos, usa o dilúvio como uma advertência. Assim como o dilúvio chegou inesperadamente para aqueles que viviam despreocupados, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Mateus 24, versículo 37 a 39. A arca de Noé aponta para a salvação que encontramos em Cristo. Assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio ao entrar na arca, aqueles que confiam em Cristo serão salvos do julgamento vindouro. O apóstolo Pedro faz essa conexão em 1 Pedro 3, versículos 20 a 21, onde ele compara a salvação através da arca ao batismo, que agora nos salva não do remover da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Isso nos desafia a estarmos preparados para o retorno de Cristo. Da mesma forma que Noé construiu a arca em obediência, devemos construir nossa vida sobre o fundamento da fé em Jesus Cristo. Quando o julgamento final chegar, aqueles que estão em Cristo serão salvos e viverão eternamente com Deus. A história do dilúvio é rica em ensinamentos e aplicações práticas para nossas vidas hoje. Aqui estão algumas reflexões que podemos tirar dessa narrativa. A urgência do arrependimento. O dilúvio foi um julgamento severo sobre uma humanidade corrompida. Da mesma forma, o julgamento final de Deus será severo sobre aqueles que rejeitam sua graça.
Essa história nos chama ao arrependimento. Devemos reconhecer nossa pecaminosidade e buscar a misericórdia de Deus enquanto ainda há tempo. A fidelidade de Deus às suas promessas. O arco-íris é um lembrete constante da fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas. Podemos confiar que, assim como ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio, ele cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. A importância da obediência. A obediência de Noé foi crucial para a sua salvação. Da mesma forma, somos chamados a obedecer à palavra de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Mesmo quando não entendemos completamente seus planos, devemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. A confiança em Cristo como nossa arca. A arca de Noé é uma figura de Cristo. Assim como a arca salvou Noé e sua família do dilúvio, Cristo nos salva do julgamento eterno. Se ainda não entregamos nossas vidas a Cristo, agora é o momento de buscar refúgio nele. Conclusão: o dilúvio e a graça de Deus. A história do dilúvio é um lembrete poderoso do julgamento de Deus sobre o pecado, mas também de sua graça imensa. Embora o pecado da humanidade tenha provocado a ira de Deus, Ele providenciou uma maneira de salvação para aqueles que confiaram nele. Noé e sua família foram preservados, e através deles, Deus recomeçou a história da humanidade. Hoje, vivemos sob a promessa da nova aliança em Cristo. Assim como Noé confiou na palavra de Deus e foi salvo, somos chamados a confiar em Jesus Cristo para nossa salvação. O arco-íris no céu é um lembrete da graça de Deus, mas a cruz de Cristo é a maior demonstração dessa graça. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu o convido a refletir sobre a sua caminhada com Deus. Você tem vivido em obediência a Ele? Está preparado para o retorno de Cristo? Aproveite este momento para se aproximar de Deus, pedir perdão por seus pecados e entregar sua vida completamente a Ele. Obrigado por acompanhar este estudo. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como este, que buscam desvendar a palavra de Deus e aplicá-la às nossas vidas. Que Deus o abençoe grandemente e que sua paz esteja sobre você e sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, agora e para sempre. Amém.